Russia overnight launched its long-anticipated attack on Ukraine. A guerra da Ucrânia é frequentemente apresentada como uma batalha entre democracia e autoritarismo. Mas será que existe realmente um lado certo? Hoje, vamos explorar as complexidades desse conflito e demonstrar por que nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a própria Ucrânia têm razão moral neste confronto. Além disso, refletiremos sobre como o sofrimento recai principalmente sobre a população comum, que paga o preço mais alto em qualquer conflito. Durante o movimento Euromaidan, que começou como um protesto legítimo contra a corrupção, os Estados Unidos desempenharam um papel significativo. Relatórios indicam que ONGs e fundos apoiados pelos americanos influenciaram o movimento para garantir a saída do presidente Viktor Yanukovych, pró-Rússia. Em 2014, uma ligação vazada entre Victoria Nuland, funcionária do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e o embaixador americano na Ucrânia, revelou discussões sobre como influenciar a formação do novo governo ucraniano. When you're a high-ranking official talking about diplomatic efforts in Ukraine, the last thing you want to do is drop your guard. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, the EU. But that is exactly what reportedly happened between US Assistant Secretary of State Victoria Nuland and US Ambassador to Ukraine Jeffrey Pyatt. The exchange has since surfaced online, including the crude swipe at the European Union. The audio clip of a woman and man, said to be Nuland and Pyatt, hears them discussing strategies to work with the three main opposition figures. I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tynybok and his guys. And, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, what he needs is Klitsch and Tynybok on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Hunter Biden, filho do então vice-presidente Joe Biden, foi nomeado para o conselho da empresa ucraniana Burisma, mesmo sem ter experiência no setor de energia. Isso levantou sérios questionamentos sobre corrupção e nepotismo em um momento crítico para a Ucrânia. Desde 2014, os Estados Unidos investiram bilhões em apoio militar à Ucrânia. Em vez de buscar soluções diplomáticas sólidas, essa política contribuiu para prolongar um conflito que já causou enorme sofrimento. Na Rússia, o governo intensificou a censura, bloqueou meios de comunicação independentes e usou vigilância massiva para reprimir dissidências. Além disso, opositores da guerra foram detidos ou exilados, incluindo figuras como Alexei Navalny e Vladimir Kara-Murza. Durante a invasão em grande escala em 2022, a Rússia foi acusada de bombardeios indiscriminados que atingiram civis, hospitais e escolas, o que pode ser considerado crime de guerra. O bombardeio constante em áreas civis tem resultado em milhares de mortes e na destruição generalizada. Após o movimento Euromaidan, em 2014, a Rússia começou a financiar grupos separatistas dentro da Ucrânia, mais especificamente na região de Donbas. Esses grupos separatistas desejavam integrar-se à Rússia e lutavam contra as forças ucranianas. A Rússia convenceu parte da população local a se rebelar contra o governo ucraniano através de campanhas de propaganda intensas, divulgando a narrativa de que o governo central de Kiev era opressor e anti-russo, além de prometer proteção, estabilidade econômica e cultural para as comunidades da região. A Rússia anexou a Crimeia, alegando proteger a população de maioria russa. No entanto, essa ação foi uma violação clara da soberania ucraniana e do direito internacional, sendo amplamente condenada pela comunidade internacional.
A Ucrânia é amplamente reconhecida como um dos países mais corruptos da Europa. Relatórios mostram desvio de fundos, influência política ilícita e falta de transparência em vários setores. Até mesmo o dinheiro enviado por aliados internacionais enfrenta o risco de ser mal utilizado. Há provas em vídeo que mostram civis ucranianos sendo forçados a lutar. Homens em idade de recrutamento são literalmente jogados dentro de vans enquanto caminham pelas ruas. Essas práticas levantam sérias questões sobre a liberdade individual e a moralidade do esforço de guerra. Volodymyr Zelensky, antes de ser presidente, era um comediante e ator famoso. Embora sua ascensão ao poder tenha gerado esperanças de uma liderança inovadora, sua administração tem sido marcada por acusações de corrupção, repressão à oposição política e controle da mídia. Apesar de ser promovido como um defensor da democracia, seus métodos muitas vezes contradizem esses ideais. Well, meanwhile, the Ukrainian parliament has voted to ban the Russian-linked Ukrainian Orthodox Church. Kyiv considers the church to be aligned with Moscow, and the bill was welcomed by President Volodymyr Zelensky's office today. The church officially broke ties with its Russian counterpart in 2022, but some Ukrainian lawmakers have accused it of collaborating with Russian clergymen, despite the invasion. A new in-depth profile reveals massive corruption inside Ukraine. That's according to Time magazine, which writes on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. A top Ukrainian presidential advisor has apparently warned that, quote, people are stealing like there's no tomorrow. When asked about bribery and corruption amidst Ukraine's pressure to root out corruption, while it struggles to rally financial support from Western allies following its failed counteroffensive 2 years into the war. According to the article, 59% of Americans do not want Congress to provide more weapons to Ukraine, up from 35% in June. No meio de todas essas disputas de poder, quem sofre verdadeiramente é a população comum. A guerra cobra um preço alto de pessoas que pouco têm a ver com as decisões políticas de seus líderes. Esses cenários não são tão distantes quanto pensamos. A dor, o medo e a destruição vividos pelo povo ucraniano poderiam acontecer em qualquer lugar. É por isso que devemos olhar para este conflito com empatia e questionar como as escolhas de líderes globais afetam a vida de milhões de inocentes. De um lado, os Estados Unidos manipulam governos estrangeiros para manter sua hegemonia. Do outro, a Rússia desrespeita leis internacionais para expandir sua influência. E no meio disso tudo, a Ucrânia enfrenta corrupção interna e medidas questionáveis contra sua própria população. Mas é o povo, de todos os lados, que sofre as piores consequências. Este não é um conflito de heróis contra vilões, mas de poderosos contra aqueles que não têm escolha. É hora de enxergar além das narrativas simplistas e refletir sobre o verdadeiro custo de uma guerra. И все, моя родная, кончаю писать. Голосовые не забывай WhatsApp отправлять. А если спросят, о чем пишу, ну что ж соври. Только знай, что я не говори. А если спросят, о чем пишу, ну что ж соври. И только знай, что еду в не говори.